Annyeonghaseyo, Eurobun! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa semana do coreano na prática. Eu sou Renato Saraiva, sou especialista na Península Coreana e professor de coreano no nosso portal, a Kombu Korea, que é o nosso portal que fala não só sobre a história e a cultura da Coreia, mas também um portal para o ensino de coreano. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez perdido da nossa semana de aulas, vou explicar para vocês o que é essa semana de aulas e como que ela funciona. A nossa semana do coreano na prática é uma semana de aulas gratuitas realizadas aqui através do nosso canal no YouTube, onde você pode aprender realmente o coreano na prática. Mas o que é isso? A gente percebeu com a nossa experiência de ensino, né, somando agora mais de 2 anos, né, e mais de 200 alunos de ensino de coreano, a gente percebeu com a experiência dos nossos próprios alunos que mesmo tendo o conhecimento já básico, né, da proficiência em coreano, mesmo saindo lá do zero, do alfabeto coreano até o nível, já completando o nível básico, chegando no nível pré-intermediário da proficiência em coreano, ou seja, tendo todo esse conhecimento já bem completo, bem mais avançado da gramática, da estrutura de frases, né, e até de vocabulários também um pouco mais avançados, ainda assim, quando chegava aquele momento de colocar em prática, né, seja de escrever uma frase, montar uma frase, ou também de falar, né, diretamente em coreano, se expressar, pronunciar as palavras, enfim, a gente ainda tinha aquela situação, né, de que a gente se sente um pouco travado, né? Eu mesmo, quando comecei a estudar coreano já quase 5 anos atrás, também passei um pouco por isso. Então é normal nesse primeiro momento, né, quando a gente está começando a aprender coreano, que a gente se sinta um pouco ainda travado no momento de colocar em prática aquele conhecimento que a gente ainda está desenvolvendo. Então, justamente a nossa semana de aulas aqui gratuitas, ela foi pensada para oferecer, para solucionar esse problema a partir da nossa metodologia que a gente desenvolveu do coreano na prática, como a gente está chamando. Então, essa metodologia a gente está oferecendo aqui nas nossas aulas gratuitas da semana do coreano na prática e vai ser esse mesmo modelo de aula, essa mesma metodologia que a gente vai aplicar no nosso curso completo do coreano na prática. E como é que isso funciona? Como é que você pode aprender coreano na prática? A gente está aprendendo aqui a partir de todas as nossas aulas, né? Para quem acompanhou a nossa aula de aquecimento, é a nossa primeira aula, né? E a nossa segunda aula também, chegando aqui na nossa aula 3, a gente aprendeu sempre a partir de vocabulários, né, do dia a dia, situações reais do dia a dia e a partir de diálogos, né? Onde a partir desses modelos de diálogos a gente consegue praticar não só a audição, mas também a leitura, a compreensão desse vocabulário e a compreensão da estrutura também daquelas frases, né? E portanto também da gramática. Então, tudo isso, né, o vocabulário, gramática, compreensão de audição, de leitura, tudo isso você consegue aprender na prática a partir dessa nossa metodologia que a gente desenvolveu. Então, se você perdeu alguma das nossas aulas anteriores, né, você depois pode acompanhar elas aqui a partir do nosso canal no YouTube. Também elas vão ficar disponíveis até o final aqui da nossa semana de aulas. Então não tem problema. Pode continuar acompanhando aqui a nossa aula de hoje, depois você volta lá e assiste as aulas anteriores também. Então, se você aí já estava, inclusive, acompanhando a nossa semana de aulas, mas de repente ainda não entrou no nosso grupo de divulgação, entra lá no nosso grupo de divulgação no WhatsApp, porque é lá que a gente está divulgando todas as informações justamente aqui da nossa semana de aulas. É onde a gente vai divulgar em primeira mão as informações para as matrículas do nosso curso completo do coreano na prática. E é lá no grupo também onde a gente está divulgando, né, os materiais exclusivos aqui, os materiais das nossas aulas gratuitas aqui da nossa semana de aula. Então, entra lá no grupo depois, por onde é que você pode entrar no grupo, né? Você pode entrar pelo link ali da descrição, que tem aqui na descrição do vídeo, né? Tem o link do nosso site ali, você entra ali, lá no site tem o link para você entrar no grupo de divulgação. Ou você pode entrar também a partir lá do nosso Instagram, lá no Instagram, no link da bio, também está disponível o link do nosso site, a gente está sempre colocando nos stories também, né, o link ali para o nosso grupo de divulgação. Então entra lá no grupo para você não perder, né, mais nenhuma informação aqui do nosso curso, não perder mais
nenhuma aula, né? A gente ainda vai ter mais uma live ao vivo com uma convidada, uma professora convidada especial aqui na próxima quarta-feira, agora no dia 15. Então, hoje nós estamos chegando então na nossa terceira e última aula da nossa semana do coreano na prática, mas não tem problema, por quê? Porque justamente agora, na próxima quarta-feira, como eu mencionei, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo do coreano na prática. Então você vai poder continuar estudando a partir dessa mesma metodologia aqui que você está podendo experimentar gratuitamente nas nossas semanas de aulas. Você vai poder continuar aprendendo também coreano a partir de diálogos, a partir de exercícios com áudios, leitura. Então vai ser realmente uma metodologia na prática, não só para você aprender, mas também para desenvolver aquele conhecimento que eventualmente você até já tinha um pouco da gramática ou do vocabulário, mas ainda se sentia um pouco travado na hora de colocar na prática. Então, fica ligado, a gente vai abrir as matrículas nesse dia 15, na quarta-feira, né? A gente vai divulgar em primeira mão no nosso grupo de divulgação lá as informações quando a gente for abrir as matrículas e também na nossa página no Instagram, né? E também não tem problema porque a gente ainda vai ter, como eu mencionei, né, a nossa live também na quarta-feira com a nossa convidada professora especial para a gente poder praticar ao vivo também alguns diálogos, algumas estruturas de frase que a gente viu aqui ao longo da nossa semana de aulas. A live então vai ocorrer lá no nosso Instagram, né? A live não vai ser aqui pelo YouTube, vai ser pelo nosso Instagram, então acompanha também lá no nosso grupo de divulgação, acompanha no nosso Instagram para você não perder a live e poder praticar com uma professora nativa também. Então, o que a gente vai aprender aqui na nossa aula 13, então na nossa terceira e última aula? A nossa aula 13 ela tem como tema, né, a comida e refeições. Então, se na nossa aula de aquecimento, né, a gente viu todo o alfabeto coreano para dar esse aquecimento para quem eventualmente ainda não conhecia o alfabeto. Então, se esse é o seu caso também, você pode assistir a aula aqui e depois voltar, né, e assistir lá toda a nossa aula de aquecimento também. Na nossa aula 1, a gente viu o quê? A gente viu também a questão de autoapresentação, né? Como se apresentar em coreano e falando também sobre hobbies e profissões. E na nossa aula 2 a gente falou sobre lugares e localização, como você pode, né, utilizar de estruturas de frases, expressões para se encontrar, se achar lá na Coreia, não ficar perdido, poder perguntar a localização de um lugar, onde é que fica tal lugar, né? Será que tem algum objeto que você quer comprar, por exemplo, dentro lá de alguma loja? Então, todas essas estruturas de frases relacionadas a lugares e localização a gente praticou também na nossa aula 2. E agora, então, na nossa aula 3, o que você vai aprender? A gente vai ver bastante vocabulário sobre comida, refeições, né, relacionados aqui à comida, né, objetos ali que a gente usa para comer, né, como o chotgará, que talvez você já conhece, aí a gente vai ver aqui na nossa aula também. Né? A gente vai aprender também estruturas que você vai utilizar, de frases, né, e expressões que você vai utilizar para pedir uma comida, por exemplo, num restaurante, né, para perguntar o que vai nessa comida? Ah, isso aqui eu não posso comer. Será que não tem outro tipo? Né? Então todas essas estruturas que são coisas bem assim da sobrevivência, né, que a gente precisa saber. Por exemplo, quando a gente vai lá na Coreia, né, quando você for viajar para a Coreia, você precisa ter o conhecimento dessas frases aqui que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. E no final aqui da nossa aula, como sempre, a gente vai fazer mais um exercício então de diálogo, utilizando aqui um áudio do nosso material e depois eu vou trazer para vocês a transcrição desse áudio, do texto, do diálogo para a gente estudar e aprender juntos aqui a partir desse diálogo também. Então, vamos começar aqui finalmente então a nossa aula 3, a nossa terceira aula da nossa semana do coreano na prática. Eu vou trocar aqui a visualização dos slides para eles ficarem maiores, né? Para vocês poderem acompanhar melhor aqui a nossa aula e a gente já começa então a nossa aula 3 agora. Então aqui vocês têm o conteúdo que a gente vai ver na nossa aula de hoje, que eu já tinha adiantado, né, na nossa introdução. Então a gente vai começar justamente falando sobre o vocabulário, né, para comida e refeições em coreano. Inclusive a gente vai ver algumas comidas coreanas aqui tradicionais, né, que eventualmente algumas talvez vocês já conheçam, né, se vocês não conhecerem, vão poder passar a conhecer um pouquinho também
da cultura coreana a partir do nosso vocabulário aqui para comida. E no nosso segundo ponto, a gente vai falar então justamente daquelas expressões de como vocês podem utilizar elas, né, para pedir comida em restaurantes, né, em coreano. E aí então, fechando aqui o nosso terceiro ponto para fechar nossa aula, o nosso exercício de diálogo, né, que para quem acompanhou, a gente tem feito em todas as nossas aulas aqui da semana do coreano da prática, utilizando justamente essa nossa metodologia de aprender coreano na prática a partir aqui de diálogos, né, principalmente. Então, nosso último ponto, assim como na aula 1 e na aula 2 também a gente vai fechar nossa aula com um exercício de diálogo, onde eu vou colocar então o áudio para vocês. Vocês vão fazer primeiro a audição desse áudio, depois eu vou trazer a transcrição e a explicação do texto desse diálogo para a gente estudar, então aprender mais o vocabulário e a gramática também que vai aparecer a partir desse diálogo aqui, tudo relacionado a esse tema então, da comida e refeições. Aqui a gente tem então expressões bastante comuns aí que a gente utiliza. Aqui a gente tem então expressões bastante comuns, né, que a gente vai utilizar aí no nosso dia a dia. Então, antes da gente falar sobre a comida, né, falar sobre refeições, é importante a gente conhecer essas expressões que é, estou com fome, né, estou com fome, estou com sede, ou estou cheio, né, estou satisfeito, estou cheio, como a gente fala às vezes, né? Então, como é que a gente vai dizer essas expressões em coreano? Para falar estar com fome, né? A gente vai utilizar essa expressão aqui. 배가 고프다. 배가 고프다. Que é uma expressão bem interessante, vocês vão ver agora, todas elas têm uma estrutura muito parecida. Então, como é que a gente fala? 배가 고프다, ou seja, a minha barriga, né? A barriga ou o estômago, que vai ser pé aqui em coreano. Então, pegar a barriga ou estômago está com fome, está sentindo fome, né? Que é a expressão aqui 고프다. Então, essa é a expressão que a gente vai utilizar para dizer que a gente está com fome. Pega 고프다, né? Estar com fome. Então, como é que a gente vai dizer? 배가 고파요. 와, 진짜 배가 고파요, né? Vai ficar pega 고파요 quando a gente for conjugar aqui o nosso verbo aqui. E como é que a gente diz que a gente está satisfeito, que a gente já comeu bastante, que a gente está cheio, né? Como a gente fala informalmente muitas vezes. Vai ser bem parecido. A gente vai dizer 배가 부르다, 배가 부르다. Então vejam que tem o mesmo pé aqui, que é a nossa barriga, o nosso estômago. Então é como se a gente falasse a minha barriga, o meu estômago tá cheio, né? Pega pega puruda. Então a gente vai falar, pega purloyo, né? Estou cheio, já estou satisfeito, né? Não consigo comer mais, já estou satisfeito. Então, pega puruda, né? Ou quando a gente conjugar, então, pega purloyo. E para dizer que a gente está com sede também, né? Que é bastante comum a situação quando a gente fala de comida. Então, olha só como vai ser parecido aqui a expressão. A gente vai falar mogi marda, mogi marda, que é essa expressão, então, estar com sede. E aqui, no lugar do estômago, né, já que é sede, a gente vai falar da garganta, né? Vai ser mok, mok. Então, a gente vai falar mogi, a garganta, né? Mogi marda. A garganta está seca, né? Como se a gente falasse literalmente a garganta está seca. Então, mogi marda, né? 진짜 목이 말라요. 목이 말라요. Estou com sede, a garganta está seca. Então, são essas três expressões que a gente vai utilizar, então, para dizer que a gente está com fome, está satisfeito ou que a gente está com sede, né? Aqui a gente tem a charge aí, para quem conhece, né, do personagem ali, do
Kakao Friends, né, famoso aí do aplicativo coreano lá de mensagem, como se fosse, né, o nosso WhatsApp, mas que tem vários personagens que se tornaram famosos aí, virou uma linha, né, de produtos famosos. Então, o Kakao Friends aí, ou Kakao Line também, né? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ler aí no slide para vocês, mas ele está falando 나는 아직도 배가 고프다. 나는 아직도 배가 고프다. Ou seja, eu, né, vem do na aqui, nanan, ainda, né, aqui ele está usando a expressão adicto, ou seja, ainda, né, reforçando que mesmo ainda, né, mesmo agora, ele ainda está com fome. 배가 고프다. 나는 아직도 배가 고프다. Eu ainda estou com fome, quer dizer, eu já comi, mas ainda estou com fome, né? Então, essa expressão aí para vocês fixarem aqui. 배가 고프다 ou 배가 고파요, né? Estou com fome. E aí, mais alguns verbos aqui, adjetivos importantes também para vocês conhecerem. Então, já que a gente está falando de comida, como é que a gente fala o verbo comer, né? Caso aí vocês já não conheçam. A gente vai utilizar o verbo aqui, 먹다, que vai ser o nosso verbo comer aqui, né? Quando a gente conjuga, a gente fala 먹어요, né? 먹어요. Eu como tal coisa. 먹어요. E o verbo beber, como é que vai ser? Vai ser o nosso verbo 마시다, né? Então, beber, né? Então, eu bebo tal coisa, como é que a gente vai falar aqui conjugando o verbo? 마셔요, né? Então, por exemplo, 물을 마셔요. Eu bebo, eu tomo água, né? Eu como maçã, por exemplo. 사과를 먹어요. Eu como. E como é que a gente diz que algo é saboroso, que é gostoso, que a gente gostou, né, disso? A gente vai falar então utilizando aqui o adjetivo mashitar, né? Então, quando a gente conjugar aqui vai virar a expressão bastante famosa, né? 맛있어요. 와, 이게 진짜 맛있어요, né? Uau, isso é realmente, né, bastante saboroso, bastante gostoso. Então, 맛있어요, né? É gostoso, é saboroso. Vindo aqui então do nosso adjetivo 맛있다. Como é que a gente fala assim, não é saboroso, né? Como quem diz assim, não gostei, achei ruim. Não gostei dessa comida. A gente vai usar o adjetivo aqui também. Madopta, né? Que para caso vocês não saibam, né, curiosidade, os dois adjetivos aqui, eles vêm da expressão aqui mat, né, que seria algo como sabor, né? Então, mashita aqui seria literalmente ter sabor, porque vem aqui do verbo ita, né, que é ter ou estar. Então, mashita literalmente ter sabor. E aqui no caso de não ter sabor, a gente está usando a expressão optar, o verbo optar, que é não ter ou não estar. Então, madoptar, como vai ficar aqui a pronúncia, é literalmente não ter sabor, não ter o mat aqui, que é o sabor. Então, não ser gostoso, não ser saboroso. Madoptar. Então, da mesma forma, a gente vai falar, né? 와, 이게 진짜 맛없어요. 맛없어요. Não é saboroso, né? Não tem sabor. Não gostei disso, né? Não achei gostoso. Então, as duas expressões que a gente vai utilizar aqui também. 맛있어요, aqui do adjetivo 맛있다. Então, ser saboroso, ser gostoso, né? Isso é saboroso. E aqui a expressão 맛없어요, né? Do adjetivo 맛없다, não ser saboroso, não ser gostoso, né? Algo que a gente não gostou. Aqui só para ilustrar a curiosidade também, talvez vocês já tenham, né, assistido e já tenham visto. É bastante comum na Coreia, né? A gente tem bastante nos canais aí coreanos, né, no YouTube. A gente tem os mukbang, né? Mukbang tem bastante programas, mas principalmente canais no YouTube de mukbang. O que é o mukbang? É literalmente a sala
de comer, a sala de comida, né? A sala de comer. Vem aqui de mock, de comer, mais ban, que é a sala, né? Que é esses vídeos, né? Onde a gente assiste a pessoa ali comendo. Às vezes é só, digamos assim, um vlog mais elaborado. Às vezes é só a pessoa ali comendo, ela nem fala nada, né? Que é mais o tipo aqui desse canal, que é bastante famoso, um dos canais mais famosos aí de mukbang que tem, que é o canal da Hamdi, né? Aqui passando para o inglês, né? Fica Hamzi, mas em coreano aqui é Hamdi. Então, um dos canais que vocês podem conferir. Nesse canal dela, ela não fala muito, é só ela comendo ali, mostrando um pouco, claro, da casa, do cachorrinho dela e etc. Mas tem outros mukbang que já são com a pessoa mais explicando, falando o tipo da comida, né? Fazendo meio que uma resenha assim das comidas. Então é interessante para vocês praticarem, né? Esses vídeos que a pessoa fala mais, você consegue até praticar, né, ouvindo ela falar. E também já conhece também várias comidas aí diferentes que são famosas lá na Coreia. Então, bem famosos esses mukbang como o da nossa Hamdi aqui. Então, só de curiosidade aí trazendo para vocês. Então, já que a gente está falando de comida, né, e depois a gente vai fazer o nosso pedido, lá fazer o nosso pedido num restaurante. Como que a gente fala restaurante, então, né? Restaurante a gente vai falar 식당. 식당, 식당, vai ser o nosso restaurante, 식당. E como é que a gente fala o menu, né? O menu do restaurante, né? Vai vir do inglês aqui, ó, bem parecido, ó. A gente vai falar menu, menu, menu. Vejam que tem o you aqui embaixo, né? Para quem viu lá na aula de aquecimento, né? A vogal composta you aqui, então fica menu. Vocês podem encontrar também a expressão menu pan, menu pan, né? As duas significam basicamente menu, né? O mesmo significado aqui. Vai depender do lugar, vocês podem encontrar das duas formas, né? As duas são bastante comuns, tanto menu quanto menu pan, né? Então, nosso menu lá do restaurante, né? Para a gente olhar e fazer o nosso pedido também. E aí, como é que funciona? Muitas comidas que a gente vai pedir lá na Coreia, que vocês vão poder experimentar, vão poder ver no nosso diálogo também, elas são pedidas por porção, né? Então, uma porção de tal coisa, outra porção de uma outra coisa. Aqui também a gente trabalha muitas vezes com isso, né? Normalmente a gente tem mais assim um prato principal, né? Um pouco diferente talvez lá na Coreia, em função ali dos panchan, que eu já vou falar melhor daqui a pouquinho, né? Então o sistema da comida é um pouco diferente, mas a gente também tem bastante, principalmente aqui os acompanhamentos, né? Sei lá, uma porção de batata frita, né? Que é bastante comum aqui, todo mundo gosta, né? Então lá na Coreia muitas comidas são por porção também. E aí como é que a gente vai falar porção? A gente vai falar inbun. Inbun. Então quando a gente quiser pedir uma porção de alguma coisa, a gente vai usar essa palavrinha junto ali com o nome, né, da coisa e o número, digamos assim, a quantidade, né, das porções que a gente vai pedir. Depois a gente vai ver lá nas expressões, isso vai aparecer para nós, as frases, como fazer esse pedido. Então a gente vai falar inbun, na porção. E como é que a gente faz o pedido? Como é que a gente fala, né? Fazer o pedido ou pedir, né? A gente tem dois verbos aqui. Tem o verbo 주문한다. 주문하다, na verdade, né? Aqui tá a forma já conjugada ali. 주문하다, né? Que é o verbo pedir, né? Pedir a comida. A gente tem o outro verbo aqui também que é parecido, um pouquinho mais formal, que é o verbo 시키다, 시키다, né? Que é o verbo seria fazer o pedido, né? Então tem uma nuance um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo significado, né? De pedir ou fazer um pedido no restaurante. Então vocês podem, né? Para falar, para fazer o pedido, a gente vai ficar aqui 주문해요, 주문해요. Pedir, né? Eu peço 주문해요. Isso vai aparecer lá nas nossas expressões também, né? Ou 시켜요, né? Seria aqui 시켜요, né? Seria fazer o pedido, eu faço o pedido. E depois que vocês já pediram, já veio o pedido, né? Vocês já comeram.
Como é que a gente vai falar, então, fechar a conta, né? Para pagar ali, fechar a conta, como a gente diz normalmente em português. Vai ser o nosso verbo aqui, 계산하다, 계산하다, né? Fechar a conta, né? Seria então aqui a expressão 계산하다, né? Vai ficar aqui então 계산해요, 계산해요. Eu fecho a conta, né? Mas depois a gente vai ver direitinho como que a gente vai utilizar aqui essas expressões, só para vocês já irem conhecendo. Então aqui de ilustração aqui para vocês, já um conhecimento extra, né, mais da cultura coreana, que também é importante, relacionado à comida. Aqui vocês têm aí a imagem ilustrando os vários acompanhamentos, né, como a gente vai chamar em coreano, os panchan, panchan. Então, caso aí vocês não saibam, né, a comida coreana, ela normalmente funciona assim, né, a comida tradicional coreana. Você tem ali um prato principal e tem vários acompanhamentos. Quanto mais acompanhamentos tiver, melhor, né? É mais visto assim como uma refeição mais até luxuosa, né? Mais talvez mais cara, né? Principalmente assim mais importante, melhor. Então, para os coreanos, quanto mais acompanhamentos, melhor. Então, é normal que tudo que você vai pedir na Coreia vai vir normalmente assim, um prato principal, sei lá, se você vai pedir um tteokbokki, né, um kimchi jjigae, depois a gente vai ver lá os pratos das refeições, mas aquele prato principal que você pediu, mais algum acompanhamento, no mínimo ali o kimchi, que depois a gente vai falar melhor depois, né, uma porção de arroz, né, então sempre tem esses acompanhamentos básicos que vão vir já juntos ali dentro, digamos assim, incluídos naquele prato, né, naquele pedido que você está fazendo. Então aqui vocês podem ver que aqui a gente tem tipo um ensopado, né? Um tipo de tiguê aqui, não vou saber exatamente, parece que é com peixe ali. Olhando assim não dá para saber exatamente. Mas vejam que além do prato principal aqui no meio, tem os vários panchans aqui na volta, ó. Aqui no caso é uma mesa para 4 pessoas, né? Então vejam que todos têm a porçãozinha de arroz aqui do lado e os outros panchans aqui na volta. Acho que tem uns 2 panchans aqui de kimchi. Ó, tem vários outros tipos de panchan aqui, de acompanhamentos também. Então, normalmente, quando você vai comer lá na Coreia, né, você vai pedir um prato e vai vir esses panchan, esses acompanhamentos que já vão vir inclusos, né? É um modelo, digamos assim, tradicional, né, da comida tradicional coreana. Então, vocês vão ouvir falar muito nos panchans, aí, nos acompanhamentos na comida coreana. Então, para a gente comer, né, a gente precisa de alguns objetos aí, de alguns instrumentos para a gente poder fazer a nossa refeição. Então, quais objetos é que a gente vai utilizar, né? Vocês já devem saber. Né? Aqui no Brasil, né, a gente vai utilizar o garfo, a nossa faca, né? Mas na Coreia eles vão utilizar o quê? Vão utilizar o hashi, né? Que na verdade, hashi é uma palavra que é japonesa, né? A palavra japonesa aí para os famosos palitinhos, né? Até difícil traduzir, né? Sem usar a palavra hashi. Até por isso eu coloquei ali na tradução como hashi coreano, né? Na verdade, hashi é a palavra japonesa, mas ou hashi ou palitinhos, né? Não tem muito uma tradução. Mas vai ser de qualquer jeito os famosos chotkarak, chotkarak, né? Em função desse chiat que a gente tem aqui, desse Szinho que fica em patina embaixo da sílaba, ele vai acabar fortalecendo o som aqui do nosso K que vem depois. Então vai ficar chotkarak, né? Com esse som de K assim, mais forte. Então vai ser esse hashi, entre aspas, coreano, entre aspas, aí, o palitinho, né? Entre aspas, coreano que vai ser utilizado lá na Coreia, como os coreanos vão chamar. Então, chotkarak. Além disso, a gente tem também a colher, né? Normalmente, o que é mais tradicional de ser utilizado na Coreia? Vai ser utilizado o chotkarak, entre aspas, aí, o hashi coreano, e a colher também. Então, a colher ela é bastante utilizada. É menos comum utilizar o quê? O garfo, né, e a faca. Já é bem menos comum. Normalmente, os coreanos vão utilizar quando se come uma comida mais ocidental, né? Uma comida de tipo mais ocidental. Então, normalmente, os coreanos vão utilizar ou só o chotkarak, né? Ou chotkarak mais uma colher, dependendo do que você vai comer. Né? O arroz é bem comum pegar a porção do arroz e comer ali com a colher. E aí como é que a gente vai chamar a nossa colher? Aqui vai ser a
karak, sut karak, né? Que vai ser a nossa colher. Então, chot karak, sut karak. Aqui é a mesma origem da palavra, né? Como vocês podem ver. Mas se vocês forem aí utilizar um garfo, né? Como é que a gente vai chamar o garfo? O garfo vai ser poke, 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 né? Que vem aí do inglês, né? Fork. Então, poke, poke vai ser o nosso garfo aqui. E como vocês podem ver aqui na imagem, também ilustrando para vocês, mais uma curiosidade, né? Na Coreia é muito tradicional qual o tipo de chot garak, né? Entre aspas aí do nosso hashi. Vai ser o chot garak de ferro, né? Então vocês já devem ter visto que normalmente esses hashis, né? Quando a gente vai, sei lá, aqui no Brasil mais comum, né? Restaurante japonês, né? A gente está mais acostumado, né? Normalmente esse hashi, entre aspas, ele vai ser de madeira, que é bastante comum na Coreia também. Mas digamos assim, o tradicional, típico coreano, para comparar, né, com os outros países como o Japão, a China, né, para diferenciar, o típico coreano vai ser o chot garak de ferro, né? Então é bastante utilizado, acho que basicamente só na Coreia, né? Não é utilizado assim na China, no Japão, da mesma forma. Então vai ser bastante utilizado esse chot garak de ferro, bem tradicional coreano aqui, o chot garak coreano. Aqui vocês podem ver, ó, tem o chot garak aqui e duas colheres, uma um pouco maior, uma outra um pouco menor, para usar ali comer normalmente junto com o quê? Com as panchan, né? A colher vai ajudar para comer junto com os panchans ali, os acompanhamentos, né, que a gente viu ali antes. E aí, entrando aqui em alguns vocabulários também de comida, né? Já que a gente está falando de comida e refeições, a gente precisa ver o vocabulário para essas comidas afinais que a gente vai estar pedindo lá no restaurante, né? Então, a gente tem o primeiro vocabulário aqui para frango, né? Pode ser o animal também, galinha, né? Mas vai ser utilizado também no frango que a gente come ali, né? No caso. Então, a gente vai falar aqui como tak, tak, né? Então, tak vai ser esse frango ou galinha, né? Vejam que aqui esse lian, em função do patinho duplo, a gente não vai pronunciar, então a gente vai ler só o som do K aqui seco ali em patinho. Então vai ficar como tak, tak. E aí carne, como é que a gente fala carne em coreano? Né? A palavra para carne vai ser kogi, kogi, né? E vejam que nesse caso aqui, quando a gente fala carne, a gente está falando de todos os tipos de carne. Pode ser carne de gado, pode ser até carne, né? Tipo frango, apesar que normalmente vai usar o tak, né? Mas pode ser carne de porco, né? Vários tipos de carne que a gente pode pensar. Então, kogi vai ser essa carne de maneira geral. Como é que a gente fala carne de gado, né? Que normalmente é o que a gente mais come aqui no Brasil, né? Bastante comida na Coreia também, mas lá na Coreia se come muito, né, carne de porco, por exemplo, também. Então, carne de gado a gente vai falar sogogi, sogogi. Vejam que aqui tem o mesmo kogi, ó, que é de carne, ó. Só que aqui a gente vai pronunciar com G porque ele está no meio ali da palavra. Então a gente vai falar sogogi, sogogi, a carne de gado, né? E justamente so vai ser a vaca, né? O gado. Então, ó, carne de gado. A palavra é exatamente ali o significado direto dela. Então, sogogi, sogogi, a carne de gado. E aí, mais uma curiosidade aqui para vocês, mais um extra, né? Para vocês irem aprendendo também. É legal, a gente vai aprendendo sobre vocabulário e também curiosidades, né? Da cultura coreana relacionada aqui à comida, né? E também já entra sempre um vocabulário extra também. Aqui no caso a gente tem, né, o famoso chamado aí churrasco coreano, né? Para trazer um pouco aí para nossa cultura no Brasil, principalmente para mim aqui que sou de Porto Alegre do Sul, a gente come muito churrasco, né? Então é como se fosse o churrasco coreano. Como é que a gente fala esse churrasco aqui? Vai ser o samgyeopsal, samgyeopsal, samgyeopsal. Né? O samgyeopsal, ele é como se fosse um churrasco, porque ele é uma carne grelhada, né, feita nesses grilos, como vocês podem ver aqui, né? Normalmente como é que funciona? Você vai no nesses restaurantes para comer o samgyeopsal, especificamente esse tipo de restaurante, na mesa mesmo vai ter uma grelha, normalmente ali no meio da mesa vai ter aquela grelha posicionada ali. E daí, ou eles trazem na mesa, mas normalmente já é embutido na própria mesa. E aí você mesmo vai grelhando aquelas fatias ali de carne. Né? O samgyeopsal
são com fatias pequenas de carne, né, especificamente, principalmente, carne de porco, né, que é muito consumida na Coreia, né? Então esse aqui é o samgyeopsal, como vocês podem ver. E normalmente, como é que os coreanos fazem? Eles pegam aquela fatia, né, vão cortando. Isso é bem interessante. Como é que eles cortam essa fatia? Olha só, não corta com garfo e faca. Eles vão cortando com a tesoura. Você vai fritando elas ali, vai cortando aqueles pedacinhos e vai fritando eles com a tesoura. Que é bem prático até, né? Pega a tesoura e vai cortando. Para nós é um pouco estranho, mas acaba sendo realmente bastante prático. E depois que você já cortou esses pedacinhos, já grelhou eles, como é que você faz? Você pega normalmente essa folha de alface, né, que os coreanos vão chamar de sam, junta com algum molho, algum outro panchan, olha só, que vai estar sempre acompanhando junto com vocês, enrola ele ali e come, né? Bota assim na boca, os coreanos já botam meio que direto tudo para dentro na boca mesmo. Então é mais ou menos esse o sistema aí para comer o samgyeopsal. Tem todo um método para comer o samgyeopsal, daria toda uma aula aí para explicar também como que funciona. Então aqui mais uma curiosidade aí, o churrasco coreano samgyeopsal. Vão comentando se vocês já conheciam, né? Comentem aí para mim no vídeo. Quem estiver assistindo aí na transmissão ao vivo ou quem for ver depois também vai ficar disponível para vocês. Vão comentando se você já conhecia o samgyeopsal, se vocês já comeram o samgyeopsal, o que vocês já comeram de comida coreana, se vocês já conheciam essas tradições, né, a tradição do chotgarak, né, a tradição aí do panchan. Então vão comentando essas curiosidades que a gente está vendo aqui ao longo da nossa aula também. E aí, entrando agora nas bebidas, né? Quando a gente vai comer, normalmente a gente acompanha ali uma bebida também. Então, não vou pegar todas as bebidas também, assim como não daria para pegar todas as comidas, mas pegar as mais básicas aqui para vocês, para a gente ver nossa aula de hoje. Então, a mais básica é qual? É a água, né? Então, como é que a gente fala água? A gente vai falar mur, mur. Vejam que tem esse som de LR meio enrolado no final, né, em função do lialo, nosso LR que está enroladinho aqui embaixo na posição ali de patim. Então, a gente vai pronunciar assim, mur. Mur. E aí, as bebidas. Aqui eu peguei as bebidas tradicionais coreanas. No caso, são bebidas alcoólicas, né? São as mais tradicionais coreanas. Então, como curiosidade, eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem o famoso soju. 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 O que é o soju aí? Dificilmente alguém não vai conhecer o soju, não vai ter visto num K-drama o famoso soju. Então, o soju, ele é uma bebida alcoólica. É como se fosse aí, entre aspas, né, uma vodka, porque é uma bebida destilada, mas ele é bem mais fraco do que uma vodka, acho que é mais ou menos uns 10%, não vou lembrar agora, mas é bem mais fraquinho do que comparado aí com a vodka, né? E ele é feito a partir de arroz, né? Então, soju é essa bebida alcoólica aí feita a partir do arroz, é bem mais fraca ali comparado com a vodka, mas é destilado também. E outra bebida tradicional que a gente tem é o Makgeolli, Makgeolli, né? Vejam que aqui ó, a gente tem esse K, ó, e o encontro dos dois Ks, né? Então um vai fortalecer o som do outro e fica com esse som de K forte, então em vez do som do G ali do meio. Então, Makgeolli, Makgeolli, né? Aqui a gente tem os dois LRs aqui, né? Então fica esse som de li, né? Makgeolli, Colli, como se fosse dois L's, né? Makgeolli. E o que é o nosso makgeolli? O makgeolli é como se fosse um vinho, né? Seria o vinho coreano feito também a partir do arroz, né? Olha aí o arroz. Claro, ele é bem tradicional, né? Importante aí na comida, né, asiática de maneira geral, uma tradição aí de um alimento asiático, né? O arroz ele é a base, né, da refeição coreana também. Por isso que normalmente tudo que você come tem ali o panchan, o acompanhamento do arroz também. Então o makgeolli vai ser esse vinho feito a partir do arroz. É bem diferente do vinho que a gente está acostumado, né? Então quem nunca provou, talvez aí na primeira vez, vai estranhar um pouquinho, né? Eu acabei gostando bastante, é muito bom, tanto o soju quanto o makgeolli. Então, de novo, comentem aí se vocês já conheciam, se vocês já provaram o soju ou o makgeolli. O que vocês já acharam? Será que alguém provou o makgeolli e estranhou, achou muito estranho? Comentem nos comentários aí, talvez alguém pode ter achado estranho mesmo.
porque realmente é bem diferente aí do vinho que a gente está mais acostumado. Aqui a gente já entra então nas comidas coreanas, né? Então vamos falar aqui sobre as comidas coreanas tradicionais. Também não posso falar sobre todas as comidas, mas peguei algumas mais importantes para vocês já conhecerem esse vocabulário e já conhecerem um pouco da comida tradicional coreana. Então, o que é a coisa mais tradicional da Coreia, depois do arroz, talvez? É o kimchi. Kimchi, ó, vejam que tem nosso Mzinho aqui embaixo, ó. Kimchi, kimchi. Então, o kimchi, ele é um acompanhamento, também acompanha praticamente todas as refeições na Coreia. Tem outros pratos, né, feitos a partir do kimchi, como o kimchi jjigae, que vai aparecer lá no nosso diálogo, que é um ensopado de kimchi. Então, ele acompanha praticamente todas as refeições. Ele é feito a partir da selga, né, da chamada couve chinesa fermentada. Então, esses vegetais são fermentados e, né, a partir da pimenta, né, lá do gochu, da pimenta coreana. Então, passado todo esse processo de fermentação, de preparação, a gente tem o resultado aqui do kimchi, que é bem gostoso, ele é apimentado, assim, bem saboroso. Não, o kimchi não pode faltar na comida coreana. Outra comida que é bem tradicional é como se fosse aí, ó, para comparar lá com o hashi de novo, né? Como se fosse o sushi, entre aspas, coreano, que é o kimbap. Kimbap, né? Então, kimbap, kimbap. De novo aqui tem a palavrinha pap, ó, que é arroz, né? Kimbap, kimbap. De novo o nosso arroz aqui. Então, kimbap. O kimbap, ele é bem diferente do sushi, na verdade. Ele não é feito com peixe cru, né? Ele é feito com vegetais, com carne, né? Carne pode ser uma carne grelhada, uma carne, né? Normalmente como a gente vai comer. Então tem de atum, tem de carne, tem vários tipos, né? De kimbap. Mas então, diferentemente lá do sushi, não vai ser o nosso peixe cru, né? Então ele é muito gostoso. Normalmente é uma comida bem assim acessível, bem barata, né? Pra gente comer lá na Coreia. Além disso, a gente tem nosso terceiro aqui, o nosso bibimbap, né? Bibimbap. Então, o que é o bibimbap? Literalmente é o nosso arroz mexido, né? Vem do pap, aqui o bibim, essa ideia de mexer, mexido, né? Então, bibimbap vai ser o nosso arroz mexido. Ele é feito com arroz, né? Claro, né? Vocês podem ver um ovo bem bonito colocado em cima e vários outros vegetais acompanhando ali. Pode ter carne ou não, né? Não necessariamente. Então, normalmente a gente monta assim o bibimbap, cada ingrediente ali numa posição bem bonito. E depois como é que a gente come? A gente mexe ele bem com hashi ali, mexe ele, mistura todos aqueles ingredientes ali que compõem o bibimbap. E daí a gente come ele, por isso a gente fala, né, bibimbap, o arroz mexido. Então vamos ver mais algumas comidas aqui tradicionais coreanas também. Então aqui a gente tem o famoso também ramyeon, né? Como é que a gente vai traduzir o nosso ramyeon aqui? É como se fosse o nosso famoso miojo, né? Um miojo coreano, porque ele também é um macarrão instantâneo, né? Assim como o miojo que ficou bem famoso aqui no Brasil, né, em função do Nissin Lamen, né, que vem lá da tradição também desses macarrões instantâneos, né, lá do Japão. Então aqui a gente tem o ramyeon, o nosso miojo, o macarrão instantâneo coreano, que também é muito gostoso, tem 1 milhão de tipos, né, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Quantas marcas e quantos tipos de ramyeon vocês podem provar aqui, né? Tem o Shin Ramyeon, que é bastante tradicional, né? Esse vermelhinho aqui. Mas tem o Noguri também, que é bastante famoso. O Chapaguete, né? A gente tem aqui o Chapaguete, é bem comum combinar ele com o Noguri, né? Daí vira o Chapaguri, né? Que apareceu lá no filme Parasita, bastante famoso. E muita gente quis fazer também essa combinação. Então tem vários aqui, né? Esse também aqui, o Purtak Pokemon, né? Também é bastante bem famoso aqui. Normalmente ele é um dos mais apimentados, assim, né? Então tem de vários tipos, de mais apimentado, menos apimentados, para vocês poderem experimentar, né? Como ele é instantâneo, né? Até é uma das comidas mais fáceis para a gente comprar, né? Dá para comprar pelo correio aqui no Brasil, já é bem fácil aí de encontrar hoje em dia. Então o nosso Lamyeon. Lembrando aqui, ó,
tá no início da sílaba, né? O nosso liano, então ele tem som de L, né? Tá no início ali da palavra, né? No caso aqui. Então ele tem o som de L ali. Então, lamion, lamion. E aí aqui para fechar mais dois exemplos, a gente tem também os famosos aí. Purgogi, purgogi, que literalmente aí é a carne, né? O que a gente aprendeu lá. Kogi, né? É carne. E pur vem de fogo. Então é a carne de fogo, não é a carne grelhada, né? Então, purgogi, que também é normalmente feita assim, ó. Uma carne grelhada em pedaços, né? Nessas pequenas fatias aqui, porque elas já estão prontas para a gente comer, né? Usando aí o nosso Chot Karak, né? Que vocês aprenderam lá antes aqui, que nem lá imagem, né? Então, normalmente o bulgogi acompanha também o arroz, todos os outros panchans ali que vão vir junto com ele. Então, o nosso bulgogi é uma carne aí bem famosa coreana também. E aí, para fechar, uma comida super tradicional, normalmente também bem baratinha e acessível para vocês comerem lá na Coreia, vai ser o nosso tteokbokki, né? O nosso bolinho de arroz. Como é que funciona? Ele é como se fosse um bolinho de arroz, né? Eu sempre associo assim, ele lembra muito o nhoque, para quem já comeu a massa nhoque. Ele tem uma massa assim parecida com nhoque, mas ele não é uma massa, né? Ele é tipo um bolinho que a gente come. Ele é feito, né, com esse molho aí apimentado, normalmente feito com esses outros bolinhos de peixe que acompanham aqui. Vocês podem ver aqui quadradinho aqui na imagem, né? E um ovo, enfim, outros ingredientes aí que vocês podem acrescentar. Então, o nosso tteokbokki, tteokbokki. Para quem gosta de comida apimentada, normalmente o tteokbokki é uma das comidas mais apimentadas assim coreanas. Então normalmente ele é bem apimentado, principalmente lá na Coreia. Se vocês forem comer lá, ele vai ser bem apimentado. Então tem que estar um pouco assim mais preparado, né, para a pimenta nesse caso aqui do nosso tteokbokki, tteokbokki. Então agora sim a gente chegou nas nossas expressões aqui, né, para a gente ver como que vocês vão fazer o pedido de vocês, né, lá nos restaurantes. Então aqui a gente vai começar com algumas expressões, né, a maior parte delas aqui, que a gente utiliza para agradecer, né, principalmente antes das refeições. Então vamos ver algumas expressões nesse sentido. Então como é que a gente fala assim quando a gente recebe ali aquela comida, por exemplo, no restaurante, ou sei lá, na casa de um amigo, né, alguém que fez a comida, a gente fala assim: nossa, deve estar delicioso, deve estar saboroso, parece muito gostoso, né? A gente nem comeu ainda, mas só de olhando a gente já imagina. Então, como é que a gente fala isso? A gente vai falar assim: uau, mashiketa, mashiketa. Lembrem do mashita, né? Que a gente viu antes. Aqui a gente vai dizer mashiketa, mashiketa. Que é essa ideia assim de deve estar saboroso, parece gostoso, né? Mastiquetar. A gente acrescenta o nosso uá, né? Uá, que é como se fosse nossa, uau, né? Uá, mastiquetar. Nossa, deve estar delicioso, deve estar saboroso. E normalmente, antes de comer, qual é a expressão que a gente vai utilizar aqui em coreano? É como se fosse uma forma de agradecer aqui a comida, muito comum. Então, normalmente, o que, que vai acontecer? A pessoa que vai nos entregar, por exemplo, né, num restaurante, vai nos entregar o nosso prato e vai dizer assim: Mashiketa seyo, mashiketa seyo, mashiketa seyo. Ou seja, literalmente, coma de uma forma gostosa, com sabor, né, do mashita, aqui de novo, mashiketa seyo. Ou seja, bom apetite, faça uma boa refeição, tenha um bom apetite. Mashiketa seyo. E aí a gente vai responder o que? Para agradecer essa comida. A gente vai dizer Charmokesamnida, né? Charmokesamnida, né? Ou seja, vou comer bem. Olha só, seria a tradução mais literal, assim, né? Charmokesamnida, né? Esse mokesamnida, ele é uma forma do futuro, quase como se a gente utiliza muitas vezes para falar como se fosse uma promessa. Então a gente não comeu ainda, mas a gente está dizendo que a gente vai sim, com certeza, comer bem, porque a gente está vendo que aquela é uma refeição que parece ser gostosa, que é boa, que foi bem preparada, né? Então é uma forma de, na prática, agradecer
aquela refeição. Então a gente vai falar 잘 먹겠습니다, né? 잘 먹겠습니다. E aí depois que a gente comeu, também é bastante comum, vocês podem utilizar essa expressão, por exemplo, quando vocês forem deixar ali o restaurante, né? Já tiverem pago, já tiverem saindo, vocês podem falar 잘 먹었습니다, 잘 먹었습니다, né? Que aqui é a forma do passado. Então você está dizendo assim, eu comi bem, eu fiz uma refeição, né? Ou seja, obrigado, né? Fiz uma refeição, estava tudo muito gostoso. 잘 먹었습니다, né? Então, uma forma de agradecer também já quando a gente está deixando, né, aquele lugar ali, principalmente um restaurante. Então, como é que a gente vai fazer o nosso pedido? Olha só, primeiro momento aqui, a gente chegou no restaurante e a gente vai pedir o quê? Primeira coisa, a gente vai pedir um menu, por exemplo. Então, como é que a gente pode pedir o menu? A gente vai falar, né, como é que era o menu que a gente viu? Menu, menu. Então, a gente vai dizer menu 좀 주세요, menu 좀 주세요, menu 좀 주세요. Ou seja, por favor, me dê, né? Por favor, me dê o menu. Por favor, eu gostaria de ver o menu. Menu 좀 주세요. Menu 좀 주세요. Esse 좀 aqui, ele é como se fosse um pouco, literalmente, né? Mas é uma forma assim de amenizar, de deixar mais educado, mais suave naquilo que a gente está falando. Então, menu 좀 주세요. Por favor, gostaria de ver o menu. E aí, quando o atendente, né, por exemplo, né, o garçom for chegar para nós e for perguntar se a gente gostaria de pedir, é ele que vai perguntar para nós. Ele provavelmente vai perguntar assim, ó, 주문하시겠어요? 주문하시겠어요? Que é uma forma bem polida, bem educada. 주문하시겠어요? Né, de novo aqui de 주문하다, que a gente viu lá atrás, que era pedir, né? Então, gostaria de fazer o pedido, 주문하시겠어요? Daí, quando a gente quer assim chamar atenção, assim, a gente está pronto para fazer o pedido, daí a gente quer chamar a atenção, né, ali do atendente, do garçom, para fazer o pedido. Como é que a gente vai chamar isso, né? Como é que a gente vai chamar a atenção dele? A gente vai falar 저기요, 저기요, que é como se fosse assim, ei, aqui, aqui, né? Ei, aqui, 저기요, 저기요, né? Com licença, para chamar a atenção da pessoa. Então, 저기요, 저기요, né? Então, 저기요, né? Por favor, quero fazer o pedido, tô aqui. E aí, qual é a forma mais básica de pedir uma coisa? Se vocês ficarem muito em dúvida lá, ficarem travados lá na Coreia, na hora de fazerem o pedido, vocês podem utilizar essa expressão aqui, que é a mais básica de todas, para dizer assim: 이거 주세요, 이거 주세요, ou seja, por favor, me dê isto, né? Daí você vai apontar, assim, seja num balcão, seja no menu ali, o que você está olhando, de repente, você nem sabe falar, você não sabe exatamente o que é, mas você está vendo ali a imagem, né? Então você pode pedir assim, 이거 주세요, 이거 주세요, por favor me dê isto, né? Sem você ter que falar ali o nome exatamente da coisa, talvez por você não saber pronunciar, não saber como que diz. Então essa expressão assim salva vidas, né? A expressão mais básica, a expressão mais básica para vocês falarem, né? Pedirem, né? Ir lá na Coreia num restaurante. E aí, agora vamos incrementar um pouquinho mais, né? Quando a gente já vai fazer o nosso pedido, falar um pouco, fazer mais perguntas, né? E falar sobre aquilo que a gente está pedindo. Né? Então, além de dizer o igochuseyo, né? Vocês também podem dizer como? Com o nome, né? Da coisa que vocês vão pedir, o nome do prato ali da refeição. Ou também, né? Utilizando junto a porção, que nem a gente tinha visto antes. Então, como é que a gente fala assim? Ah, gostaria, por favor, de uma porção de samgyeopsal, que a gente viu antes lá, que era o churrasco coreano. Então, como é que a gente vai pedir? Vocês vão falar assim, samgyeopsal 1인분 주세요. 삼겹살 1인분 주세요. 삼겹살 1인분 주세요. Por favor, gostaria de uma porção de samgyeopsal. Então, uma porção é 1인분, 1인분, que vem de ir, aqui que é um, e inbun, que a gente viu que era a porção. Então, samgyeopsal 1인분 주세요. Se vocês quiserem, vocês podem tirar ali a porção e pedir só pelo nome também. É uma forma mais simples. Então,
삼겹살 주세요. 삼겹살 주세요. Fica um pouco mais simples ali a frase, né? Mais básica, assim, caso vocês fiquem na dúvida na hora de falar. Então, aí você quer perguntar o que é aquilo, né, que você está olhando, por exemplo, ali no menu. Como é que você pergunta? 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? O que é isto? O que é isto? Então aponta assim, ah, 이게 뭐예요? O que é isso que eu estou olhando aqui no cardápio? Vamos para perguntar assim, ah, o que vai nisso? Qual que é os ingredientes, né? Do que é feito isso? 여기 뭐가 들어가 있어요? 여기 뭐가 들어가 있어요? Ou seja, o que tem dentro disso, né? O que vai nisso? 여기 뭐가 들어가 있어요? Então, vamos ver mais algumas expressões aqui. É muito comum aquela situação assim de ter alguma coisa que a gente não pode comer. Então, como é que a gente vai falar nesse caso, né, nesses tipos de situação? É bastante comum, por exemplo, o caso da pessoa que é vegetariana, não come carne. Então, ela precisa encontrar um prato que não tenha carne. Né? Muitos pratos da comida coreana têm carne, né? Então você precisa procurar já mais ou menos saber. A dica seria já viajar para a Coreia sabendo quais que são esses pratos, por exemplo, que você poderia comer. Mas se você vai num restaurante que você não conhece, que tem alguma coisa que você não conhece, como é que você pode fazer, né? Você pode falar, por exemplo, assim: "Ah, eu sou vegetariano, sou vegetariana", para a pessoa entender que você não come carne. Então você vai falar: "저는 채식주의자예요. 저는 채식주의자예요." Né? Eu sou vegetariano, né? Ou sou vegetariana. Ou, por exemplo, assim, ah, você teria um menu vegetariano? Você tem um menu com opções vegetarianas? 채식 메뉴 있으세요? 채식 메뉴 있으세요? Você tem um menu com opções, né, vegetarianas? Ou, por exemplo, assim, para dizer, ah, eu não posso comer tal coisa. Então é alguma coisa especificamente que você não pode comer. Por exemplo, aqui a carne de porco, mas você pode utilizar essa expressão para qualquer outra coisa, só trocar ali a palavra. Então, como é que você vai dizer? 저는 돼지고기를 못 먹어요. 저는 돼지고기를 못 먹어요. Eu não posso comer carne de porco, que no caso aqui é 돼지고기, 돼지고기, ó, de novo o gogi aqui de carne, ó. 돼지고기, carne de porco. Então, eu não posso comer carne de porco, na estrutura aqui, 못 먹어요, 못 먹어요. Então é só trocar aqui a carne de porco por qualquer outra coisa e utilizar caso tenha alguma coisa que você não possa comer. Então, uma outra forma de pedir, ó, você tem pratos sem essa coisa, digamos assim, que eu não possa comer, por exemplo, aqui a carne de porco, né, do nosso exemplo. 돼지고기 없는 메뉴 있으세요? 돼지고기 없는 메뉴 있으세요? É uma frase um pouquinho maior, né, um pouquinho mais complicada. 돼지고기 없는 메뉴 있으세요? Você teria pratos, né? Você teria um menu com opções sem carne de porco. Então, de novo, você pode trocar a carne de porco por qualquer outra palavra, qualquer outra coisa que você não possa comer. E para perguntar assim, ah, vai carne nisso? O exemplo ali do vegetariano, né? Mas, de novo, você pode utilizar para qualquer outra coisa que você não possa comer e queira perguntar se tem ali dentro. 여기 고기 들어가요. 여기 고기 들어가요. Vai carne nisso? Tem carne dentro disso? Né? Então você pode trocar por uma outra coisa que você não pode comer e quer saber se tem ali dentro. Então, já que você não pode comer tal coisa, você pode pedir para tirar aquilo. Eventualmente, pode ser possível, dependendo do prato não, né? Mas você pode pedir. Então, como é que você vai pedir isso? Você vai falar 고기는 배주세요. 고기는 배주세요. 배주세요 é tire, né? Tire, por favor. Tire a carne, por favor.
고기는 배주세요. Então, tire a carne, no caso aqui da opção, né, vegetariana. Mas se tem outra coisa que você não pode comer, é só trocar a palavrinha ali também. Então, se você tem alergia a alguma coisa, é importante você dizer para a pessoa entender que você não pode comer nada, né? Nem um pouquinho só, nem um 1% daquela coisa, senão você vai ficar ali com alergia, né? Então, por exemplo, aqui alergia a nozes, né? Mas, de novo, é só trocar a palavrinha ali. Not 알레르기가 있어요. Not 알레르기가 있어요. Né? Pode colocar assim, 저는 not 알레르기가 있어요. Então, alergi, que é alergia, né? Vem no inglês também, allergy. Então, fica alergi. Então, not 알레르기가 있어요. Eu tenho alergia a nozes. Então, é só trocar o not aqui das nozes, né? Por outra coisa, para dizer que você tem alergia a essa coisa que você não pode comer. Então, not 알레르기가 있어요. Eu tenho alergia às nozes, né? Ou qualquer outra coisa que você queira adicionar também. Então, para perguntar assim para quem não consegue comer pimenta, por exemplo. Ah, isso é apimentado? Isso é muito apimentado? 이거 매워요. 이거 매워요. Isso é apimentado? Eu não como muito pimenta. Isso é apimentado? 이거 매워요. Então, de novo, para pedir para tirar, para fazer sem tal coisa. Faça sem ser apimentado, por favor. 안 맵게 해주세요. 안 맵게 해주세요. Então, 안 맵게 aqui, sem ser apimentado, né? 안 맵게 해주세요. Faça sem ser apimentado, né? Então, se você não pode comer pimenta, se você tem problema com pimenta, você já pede, né, para fazer sem ser apimentado. Eventualmente, alguns pratos normalmente vão ser apimentados, né? Então também a dica é já saber quais aqueles que não são, né, apimentados, para ficar mais fácil para você não ter nenhum problema nesse sentido. Então aqui agora chegando já no finalzinho, no último momento da nossa aula, vamos ver também aqui o nosso diálogo, né? Então a gente já viu o vocabulário, né, relacionado ali comida, bebidas, os objetos ali, o chotgarak, né? A gente viu algumas expressões e particularidades da comida coreana também como extra. A gente já viu as nossas expressões ali para vocês utilizarem num restaurante para fazer um pedido, perguntar o que é, o que tem nisso, ah, isso eu não posso comer. Então tudo isso a gente já viu. Agora vamos ver o nosso diálogo aqui para a gente praticar a audição de vocês e depois eu vou explicar esse diálogo para vocês também. Então, vou trocar aqui a tela, vou passar para o nosso diálogo, vou colocar primeiro o áudio e depois eu volto e explico ele para vocês. Track 165. 저기요, 네, 주문하세요. 김치찌개 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 저기요, 김치찌개 매워요? 네, 저희 김치찌개는 많이 매워요. 진짜요? 네, 된장찌개는 어때요? 된장찌개도 맛있어요. 또 뭐 있어요? 여기 메뉴판이요. 김치찌개 조금 덜 매운 거 없어요? 주방에 물어볼게요. 네, 감사합니다. Então, eu vou colocar o áudio mais uma vez para vocês escutarem. Track 165. 저기요, 네, 주문하세요. 김치찌개 하나 주세요. 네, 알겠습니다. 저기요, 김치찌개 매워요? 네, 저희 김치찌개는 많이 매워요. 진짜요? 네, 된장찌개는 어때요? 된장찌개도 맛있어요. 또 뭐 있어요? 여기 메뉴판이요. 김치찌개 조금 덜 매운 거 없어요? 주방에 물어볼게요. 네, 감사합니다. Então, agora sim, eu vou voltar aqui para os nossos slides e vou explicar para vocês a transcrição aqui com o texto desse diálogo.
Então vamos ver o que foi dito aqui no nosso diálogo que a gente ouviu agora com o nosso áudio. Então aqui a gente tem duas pessoas, né? A nossa Harim, que está ali fazendo o pedido, né? E o waiter, né? Que é o nosso garçom aqui, o atendente, né? Que vem lá do waiter, né? Do inglês. Então, waiter. Então a Harim chega e fala assim, ó, 저기요, exatamente como a gente viu antes, né? Para chamar a atenção ali para fazer o pedido. E o waiter fala então, né? 주문하세요, né? 주문하세요, vem de 주문하다, fazer o pedido, né? Então, sim, faça o seu pedido, por favor. E aí a Harim vai fazer o pedido, né? 김치찌개 하나 주세요. 김치찌개 하나 주세요. É uma outra forma de fazer o pedido. Ó, o nome da coisa, né? A quantidade, aqui no caso 1. Mas 주세요, né? Por favor, me dê. Então, 김치찌개 하나 주세요. E aí o nosso waiter vai responder, né? 알겠습니다. Sim, entendi, né? Como que diz assim? Sim, vou, né, encaminhar o seu pedido. E aí a Harim vai fazer mais uma pergunta aqui, né, antes disso. 저기요, 김치찌개 매워요? Né? Com licença, o kimchi jjigae, né, que é esse nosso ensopado aqui de kimchi, ó, que está na ilustração para vocês aí, é um dos jjigae, desses ensopados mais famosos, né, é muito gostoso, eu adorava comer lá na Coreia, então kimchi jjigae 매워요? Ele é apimentado e o waiter vai falar, 네, 저희 김치찌개는 많이 매워요. Sim, o nosso, né, chohi, o nosso kimchi jjigae, ou seja, ali do restaurante, ele é muito apimentado. Mani 매워요. E daí ela vai ver que tem um problema, ó. 진짜요? Ela já fala meio triste assim, né? 진짜요? Sério, realmente? Né? Ele fala, né? O waiter responde, né, sim. 된장찌개는 어때요? 된장찌개도 맛있어요. Então, que tal um 된장찌개, que é um ensopado com uma pasta de soja, né, um molho de soja. Ele não é apimentado que nem o kimchi jjigae, ó. Esse aqui é o 된장찌개 que ele está oferecendo. Então, 된장찌개는 어때요? Que tal, né? Como seria, que tal se você pedisse um 된장찌개? 된장찌개도 맛있어요. O 된장찌개 também é gostoso, também é saboroso. 된장찌개도 맛있어요. E aí a Hari vai perguntar, o que mais, né, tem? 또 뭐 있어요? 또 뭐 있어요? Ela não ficou muito feliz ali com a sugestão, né? Então ela pediu, o que mais, né, teria? O que mais você tem? E aí o waiter vai responder, né? 여기 메뉴판이요. Aqui está, né, o menu, ó, 메뉴판, que nem a gente tinha visto, ó. 여기 메뉴판이요. Daí a Harin fica assim, ela fica meio triste, né, de novo. 김치찌개 조금 덜 매운 거 없어요? O que ela está pedindo assim? Você não teria um kimchi jjigae que seja menos apimentado? Kimchi jjigae 조금 덜 매운 거 없어요? Então, 조금 덜, um pouco menos apimentado. 조금 덜 매운 거 없어요? Não teria um kimchi jjigae que seja menos apimentado? Ela quer muito kimchi jjigae, ela só não quer que seja apimentado demais, né? Então aí o waiter, o garçom, vai responder então. 주변에 물어볼게요. 주변에 물어볼게요. Vou perguntar na cozinha, né? 주변. 주변에 물어볼게요. Vou perguntar na cozinha. Quer dizer, vou lá perguntar, vou ver essa possibilidade se tem ou não o kimchi jjigae menos apimentado. E aí ela agradece então, né? 감사합니다. Sim, obrigado, né? Obrigado. Então, né? 감사합니다. Então aqui vocês viram nosso diálogo utilizando muitas das expressões que a gente viu antes para fazer um pedido. Então aqui você já tem uma estrutura de como vocês podem
fazer um pedido lá no restaurante na Coreia. Então aqui novamente, fechando a nossa aula 3, eu só posso dizer para vocês, né? 감사합니다 e 수고했어요, né? Muito obrigado a quem chegou até aqui, ao final da nossa aula 3. Muito obrigado especialmente a quem chegou ao final das nossas 3 aulas, né? Ou das 4 aulas contando a nossa aula de aquecimento. Então, muito obrigado especialmente para quem acompanhou todas as nossas aulas, né? Da nossa semana do coreano na prática. Se você perdeu alguma aula, não tem problema, elas ainda vão ficar disponíveis aqui no nosso canal no YouTube até o final dessa nossa semana. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui e um bom trabalho, né? A gente fez um ótimo trabalho, vocês se esforçaram bastante aqui para aprender coreano ao longo de todas as nossas aulas da semana do coreano na prática. Então, fiquem tranquilos, se vocês aí estão tristes porque está acabando, fiquem tranquilos. Lembrem que na quarta-feira agora, dia 15, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo do coreano na prática. Então, se você gostou das nossas aulas, você vai gostar muito mais do nosso curso completo, porque a gente vai seguir exatamente o modelo das aulas que a gente viu aqui, exatamente na prática, como você viu, a partir de diálogos, né, de vocabulários do dia a dia, né, vocabulários que a gente usa em situações reais do dia a dia, e estruturas, expressões, né, de frases, onde você vai aprender tanto vocabulário quanto gramática também. Então você vai aprender tudo isso na prática. Todo esse material com os diálogos e os áudios que eu trouxe aqui, eu vou utilizar no nosso curso completo e os nossos alunos vão ter acesso a todo esse material dos diálogos, inclusive com os áudios também. Toda a explicação dos diálogos, do vocabulário, da gramática, em cada um desses diálogos, os nossos alunos vão ter todo esse material completo. Então, fiquem ligados, na quarta-feira, dia 15, a gente vai abrir as matrículas. A gente vai ter, para os primeiros dias de matrícula, uma promoção muito especial. Então, fiquem ligados lá, entrem no grupo de divulgação lá no WhatsApp para vocês receberem em primeira mão as informações de matrícula para vocês garantirem a vaga de vocês. A gente quer que essa seja uma turma muito especial, vai ser a primeira turma desse nosso coreano na prática, então vai ser uma turma com um bônus, inclusive, muito especial, que a gente vai revelar também a partir ali da terça-feira e quarta-feira também. Então, muito obrigado a quem chegou até aqui e eu espero ver vocês agora nas nossas aulas completas do coreano na prática e antes disso também na quarta-feira na nossa live ao vivo com a nossa professora nativa convidada. Então, 안녕, 안녕히 계세요, 안녕.